Fatores de risco e proteção. O que será que é isso na clínica do suicídio? Então é isso que vamos ver na aula de hoje, nos nossos estudos psicanalíticos. Então, me apresentando, eu sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano da faculdade, na Uninter, né, e estou estudando para me formar psicanalista. Claro que, lembrando que para ser psicanalista não basta ser só estudar, só ter o diploma, mas sim também passar por análise e também ter uma supervisão. Então, e nessa aula 3, agora na segunda parte, a gente está vendo a questão do manejo clínico. E aí hoje vai ser o tema 3, fatores de risco e proteção. Mas o que seria fatores de risco e fatores de proteção? Do que se trata? Então é isso que vou ver hoje, nessa questão dos estudos. Então vamos ver aqui já, começando já com tudo. Frequentemente a literatura apresenta listas de fatores de risco e de fatores de proteção. No entanto, especialmente no manejo clínico com base no método psicanalítico, não se pode inferir o que é protetivo para um sujeito. Claro, lembrando que a gente não julga, não tem julgamentos. Então é a questão do ouvir. Em geral, a família é citada como fator de proteção. Em geral. Porém, também pode ser um fator de risco, como no caso clínico geroso. Para quem não viu na aula passada, na primeira parte da aula 3, manejo clínico, te convido a assistir antes de assistir essa aula. Ou depois, pode assistir depois também, não tem problema, né? Mas é daqui que fala a questão do caso clínico da gerosa, assim como outros fatores como o trabalho e os amigos. Há consenso acerca da consideração de alguns pré-determinantes que, segundo especialistas, aumentam o risco de suicídio. Então tem algumas coisas que todo mundo concorda que acontece, que pode aumentar o risco. Tentativa prévia de suicídio. Então se já teve uma tentativa, o risco cada vez é maior, cada vez vai sendo maior, né? Porque já teve tentativa. Então nada impede que tenha uma segunda tentativa. Transtorno mental. E relato de não sentir pertencimento social, não se sente pertencente. Então, explorar os fatores de risco e de proteção pode ser uma proposta para situações de urgências psíquicas, tipo uma coisa mais imediatista, considerando que tais urgências podem ser o motivo da busca do tratamento, ou podem irromper durante um tratamento quando algo desestabiliza o paciente. Então tem os dois lados da moeda aí. Apesar de serem fatores muito identificados, não é correta a relação de casualidade direta, pois as pessoas têm recursos biopsicossociais para suportar frustrações de modo que, se consideradas isoladamente, todos nós já teremos experiências positivas de superação. O problema é quando os fatores de risco acontecem simultaneamente em uma fase de vida em que os fatores de proteção são precários. Porque, na verdade, o que está dizendo aqui no texto? Que fatores de risco a gente passa toda hora. Então não é uma coisa que é exclusiva da quem está tendo ideações suicidas, ou quem já tentou suicídio. Na verdade, isso acontece toda hora. Mas tu vê que aqui qual é o problema? É quando as questões de risco acontecem, quando os fatores de proteção estão frágeis. Então a gente não está bem consolidada a questão de proteção. É aí onde acontece o problema. Então, em situações assim, é possível que os problemas sejam vivenciados de modo mais intenso, mesmo naquelas pessoas que anteriormente costumavam ter saúde psíquica, né? Porque às vezes acontecem questões que não se tem controle. São os chamados 4Ds de alerta. Ó. Então, isso aqui tem que se ater nos 4Ds. Depressão, desespero, desesperança e desamparo. Então, são os 4Ds de alerta: depressão, desespero, desesperança e desamparo. Olha que interessante isso aqui. E bate realmente com as questões da ideação suicida. Os fatores podem ser outros, que em geral começam com a letra D, quando afetam o indivíduo simultaneamente. É muito importante dar atenção ao momento atual, remetendo as condições psíquicas à estrutura clínica prévia, se necessário encaminhando o paciente para avaliação médica. Então pode se encaminhar em paralelo também. Né? E, claro, e lembrando assim, só um parênteses que eu não falei no início, que
essa aula não é assim, a ideia não é se está passando por alguma questão de suicídio, ideação suicida, enfim, esse vídeo é para obter conhecimento, é um estudo, né? Então, oriento a buscar ajuda se for o caso, tá? Que aqui a questão não é essa, mas não que não possa ajudar também, mas o foco aqui é o estudo sobre a clínica do suicídio, no caso para futuro profissional. Então, fechando parênteses, né? Então aqui ele fala que tem que estar, que pode as coisas acontecer simultaneamente, então a gente tem que dar atenção e ou tendo que até encaminhar. Fatores de risco. Então vamos ver quais são os fatores de riscos aqui, ó. Predisponentes, que são os históricos, são condições prévias históricas como relações parentais frágeis, inexistentes ou tóxicas. Então tem tipo o histórico do paciente em relação aos familiares, por exemplo, ou pessoas próximas, histórico de violência, traumas desde a infância, condições como transtornos mentais de difícil manejo clínico, dores constantes, restrições e limitações impostas por tratamento de doenças crônicas. Então é a questão, quando fala em predisponentes, de componentes, ou prediz de antes, pré, acredito que é uma coisa assim, é a questão histórica do paciente, que é o fator de risco. Aí tem os fatores de riscos precipitantes, que é os atuais, o que está acontecendo hoje. É a chamada gota d'água, tipo, o que fez ele querer suicidar. Cara, a gente sabe que tem um acúmulo histórico, mas o que fez ele tomar a decisão final, por exemplo? Bater o martelo. Como desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos relacionais, derrocada financeira, perda de emprego, desonra, vergonha, burnout, bullying, estar sob efeito de álcool e outras drogas e acesso a algum meio letal. Então, os fatores de risco predisponentes, que é o histórico, são passíveis de elaboração ao longo do processo psicanalítico. Claro, porque ao longo dos tratamentos, como o paciente vai trazendo as questões dele, as questões de vida, vai se formando um processo. Pelo fato de serem históricos, ou seja, já terem acontecido, não são modificáveis. Então, é a história do ressignificar. Porque tu não tem como mudar o passado, mas tem como tu olhar de uma outra maneira. Ó, embora a maneira como são significados possa ser modificada, ó, que eu acabei de falar. Essa é apenas uma aposta, pois somente quando em processo será possível avaliar se poderá ser alterada ou não. Além disso, são importantes, pois têm relação com a constituição psíquica, com a possibilidade de que já exista previamente um psiquismo frágil, que quando afetados pelos fatores precipitantes, pode aumentar o risco de comportamento suicida. Claro, daí fatores precipitantes é o que está acontecendo hoje. E aí, já falando nisso, ó, o que o texto nos traz? Já os fatores precipitantes tendem a ser agudos, intensos, porém temporários, porque é aquele momento. Ou para quem olha de fora, como está aqui escrito. No entanto, a depender de como a pessoa se organiza psicicamente e de sua história de vida, pode ser que a experiência seja de desesperança, acionando um mecanismo de sofrimento melancólico, fazendo com que a realidade psíquica faça o indivíduo senti-los como imutáveis, como se não é possível mudar, mesmo que está acontecendo hoje. Que esse é o fato aqui. Não os predisponentes. E aí vem os fatores de proteção, a gente viu os fatores de risco. Os fatores de proteção são percebidos pela pessoa como recursos internos e externos. Podem ser avaliados pela análise do discurso do paciente. Claro, conforme vai falando, a gente vai sabendo quais são os fatores de proteção do paciente. A maneira didática de apresentar aqui os fatores de risco ou proteção tem apenas valor para orientar a atenção do profissional mediante uma situação de urgência. Então, tipo, aqui, na verdade, vai muito além do que o texto está nos trazendo. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia quando estiver no manejo clínico. Mas o que deu a entender aqui o texto, ó. Com o objetivo de planejar as intervenções como a frequência de sessões e a necessidade de encaminhamentos. É muito importante considerar a singularidade de cada caso. Claro, cada pessoa é uma pessoa. Para que não se adote conduta moral como considerar que Deus, família, amigos e escola são fatores de proteção. Pois na experiência singular do sujeito, esses podem ser fatores de risco. Por exemplo, a escola pode ser que sofra bullying, e aí já não é um ambiente de proteção.
e será sempre a experiência dele que deve tomar o espaço do 7. Então, o que importa é o que ele fala, o paciente traz, não os valores morais do psicanalista ou da sociedade. E aí vamos entrar nos ciclos vitais no tema 4. Para além das questões estruturais que fazem parte da constituição psíquica, outras questões relacionadas com ciclos vitais também se impõem. Então vamos ver o que nos traz aqui a questão dos ciclos vitais. Aí tem o ciclo vital evolutivo, são fases estabelecidas como infância, adolescência, idade adulta e velhice. Então é a nossa vida, ao passar dos anos. São processos previsíveis em que, mesmo que não se queira, acontecerão eventos como crescimento e envelhecimento. Então, tipo, a gente sabe que vai ficar velho. Então, são coisas já sabidas de todos. Isso é o evolutivo. Aí tem o acidental, ciclo vital acidental. São eventos que podem ou não acontecer durante a vida, como traumas, acidentes, doenças, separações e violência. Então, tem as coisas que a gente não sabe que vai acontecer. Pode acontecer ou não. O suicídio é um desfecho cujas implicações são complexas, claro, porque pode envolver muitas coisas. Relacionado tanto à estrutura psíquica da pessoa, tipo neurose, perversão ou psicose, com características diferentes para lidar com desamparo, quando está ligado a relações sociais que colocam a pessoa em condições de risco. Quando se diz que o suicídio pode ser evitado, essa é uma afirmação verdadeira apenas em parte. Não é possível alcançar uma condição humana que seja livre dos excessos. Podemos prevenir com o objetivo de minimizar os excessos, mas assumir responsabilidade pela erradicação do suicídio seria o mesmo que almejar curar a humanidade de todos os males. Então, não é possível. Às vezes, um excesso de intervenções pode ser em si um fator de risco. Então, até a intervenção no paciente direto também pode ser um risco. Então, tem esse detalhe também. Vou somar um pouco mais aqui. Então podemos prevenir com o objetivo de minimizar os excessos, mas assumir a responsabilidade pela erradicação do suicídio seria o mesmo que almejar cura. Aqui foi o texto antes. Às vezes um excesso de intervenções pode ser em si um fator de risco. Então a medicina orientada pela visão biomédica coloca a morte como aquilo que deve ser evitado a todo custo. É o que os médicos lutam. As intervenções visam a cura e o prolongamento da vida para que se possa viver mais e melhor. Só que os avanços da ciência são tantos que atualmente é possível manter uma pessoa viva mesmo que o sujeito já não tenha mais experiência de estar vivo. Olha que loucura. Tanto aqui que tem um trecho. A morte no século XXI é vista como tabu, interdita, vergonhosa. Por outro lado, o grande desenvolvimento da medicina permitiu a cura de várias doenças e um prolongamento da vida. Essa atitude de preservar a vida a todo custo é responsável por um dos maiores temores do ser humano na atualidade, que é o de ter a sua vida mantida às custas de muito sofrimento. Solitário numa UTI, ou quarto de hospital, tendo por companhia apenas tubos e máquinas. Então, considerar a própria morte ou aceitar a impotência profissional de curar é algo difícil ser colocado em palavras. O sofrimento decorrente de processos de luto tende a ser medicalizado, pois em geral as pessoas não abordam diretamente o medo da morte. Claro, e por não abordar, recorre a medicamentos. Nem em si, nem dos outros. A morte é um tabu, uma vez que ainda há uma relação entre morte e fracasso. Podemos considerar alguns exemplos de frases ditas em momentos como este, os ditos populares. Estava lutando, mas não resistiu. Tentamos de tudo, mas não conseguimos salvá-lo. Então, Maria Júlia Kovacs ressalta essa representação social da morte e os impactos que ela tem sobre os profissionais de saúde ao perceberem os limites da intervenção biomédica. Aí um trecho dela, muitos membros da equipe de saúde não sabem como manejar a dor e os outros sintomas incapacitantes e acabam se afastando desses pacientes. É muito mais fácil, né? Não só mais fácil também, às vezes não sabe o que fazer mesmo. Às vezes, como é que eu procedo? Não sei. Às vezes é melhor não fazer nada. E aí profissionais que aprenderam ao longo de sua formação a lutar pela cura, ao verem um paciente morrer, podem experimentar um limite de sua competência. Achar que foi incompetente por não ter salvo aquela vida. Além de frustração e sensação de impotência que não podem ser olhados de frente.
Também para o paciente e para a família pode ser difícil simbolizar o confronto com a morte. A questão do simbolizar. Ó. Nessas situações, o sintoma pode ser o silêncio. A experiência antecipa a sensação de não mais existir, pois os outros não conseguem qualificar e legitimar a sua dor. Então a pessoa se sente sozinha e abandonada, sem perspectiva, com afetos ambivalentes, sem ter a companhia para expressar sua experiência. Em oposição ao modelo biomédico está o modelo biopsicossocial, que convoca os profissionais de saúde ao cuidado integral do ser humano, e não apenas a busca da cura de doenças. O objetivo é manter o cuidado, mesmo quando a cura não é possível. Então as discussões bioéticas colocam em pauta o compromisso com o cuidado, mesmo quando a cura não é mais possível. É o que o Paulo Amarante afirma. Devemos colocar a doença entre parênteses para cuidar do doente. Este é o fundamento da clínica centrada na pessoa e não na doença. Interessante. Então aqui o modelo biomédico de atenção à saúde, compromisso com a cura das doenças. Esse é o modelo biomédico de atenção à saúde. Aí tem o modelo biopsicossocial. Então tem o biomédico e tem o biopsicossocial de atenção à saúde. Compromisso com o cuidado das pessoas. Então tem um que é com a saúde e outro com cuidado. A bioética aborda questões como: as pessoas têm autonomia para planejar a própria morte? A decisão de morrer é da pessoa ou está vinculada ao social? O que justifica manter uma vida na qual a morte já está presente? Então, assim como se não pode dizer se uma pessoa tem ou não qualidade de vida, da mesma maneira, apenas o próprio sujeito é quem pode dizer sobre o sentido da vida e da morte para si, que é o que está pensando na questão do suicídio. Né? Então, essa questão do sujeito ter a própria palavra. E aí entraremos no último tema, que é as questões bioéticas. Só para lembrar, bio tem a ver com vida, né? E ética é ética. Então seria a ética da vida. Vamos ver o que nos traz o tema 5. Se o suicídio é ato intencional de tirar a própria vida, precisamos ampliar nosso olhar para as diversas situações em que ele acontece. Algumas situações estudadas pela bioética, entre elas a eutanásia, pode ser considerada suicídio. Eutanásia é quando a pessoa decide tirar a própria vida, ou daqui a pouco alguém decide tirar a vida da pessoa, né? Mas geralmente a eutanásia é quando a pessoa mesma quer tirar a própria vida. Ela está lá entubada, está muito mal, sabe que vai morrer. Às vezes o médico deu uma previsão de 2 meses de vida, daí a pessoa quer ir antes. Então seria a eutanásia nesse sentido. Mas ainda algumas situações estudadas pela bioética, como está dizendo aqui, ainda a eutanásia pode ser considerada como um suicídio. Bioética é o ramo da ética que enfoca questões relativas à vida e à morte, propondo discussões sobre temas como a sacralidade da vida, prolongamento da vida, morte com dignidade, eutanásia, distanásia e suicídio assistido. Claro, tu vê que aqui a bioética foca tanto em relação à vida e à morte, não só a morte ou só a vida. E aí destacamos alguns conceitos esclarecidos por Kovacs. Então aqui tem os conceitos para saber o que é. Ó. Eutanásia ativa, ação que causa ou acelera a morte. Então, às vezes pode querer acelerar mais para... Tem prisão de 2 meses, não, mas eu quero morrer antes. Ortotanásia, a retirada dos procedimentos que prolongam a vida. Então, por exemplo, a pessoa está ali com aparelhos, aí a pessoa quer tirar os aparelhos, deixar que a vida leve, né? Desde que diante de um caso irreversível, ó. Cara, a pessoa vai morrer de qualquer forma. Então, só que daí ela quer retirar os procedimentos que estão prolongando, estão fazendo ela sofrer mais. Mas desde que diante de um caso irreversível, sem possibilidade de cura e que o tratamento causa sofrimento adicional. Mesmo que se esteja em ambiente hospitalar, a decisão é por limitar o excesso de intervenções. Por causa do sofrimento, né? Uma coisa, o viver sofrendo também, que sentido tem, né? Permitindo que a morte aconteça naturalmente. Então, tira os aparelhos e deixa a coisa acontecer. Ó.
E aí vem a eutanásia involuntária, ação que leva à morte sem consentimento explícito do paciente. Ainda que haja o atenuante aliviar o sofrimento, essa ação pode ser considerada um homicídio. Né? Então, alguma coisa que se faz para o paciente morrer porque está sofrendo, mas pode ser considerado homicídio. E aí vem o suicídio, que é a ação que o sujeito faz contra si próprio e que resulta em morte. Isso aí está claro. Aí tem o suicídio assistido, como foi comentado anteriormente no parágrafo anterior. Então, mas o que seria o suicídio assistido? Quando há ajuda para a realização do suicídio, alguém ajuda, a pedido do paciente. Ação equivalente à eutanásia voluntária, quando há um pedido explícito do paciente para morrer. Essa situação é considerada crime no Brasil. Então, não pode, mesmo que o paciente queira. E aí tem o suicídio passivo. Deixa de fazer alguma ação para resultar em morte. Por exemplo, não tomar medicação. Então essa é uma situação muito difícil de ser comprovada e não é um consenso se tratar de um suicídio, mesmo que seja passivo. Pois para que isso seja suicídio, o desejo de morte deve ser provocado intencionalmente pela própria pessoa, por ação e não por omissão. Na verdade, a pessoa tem que ir lá se matar e não se deixar morrer. Então daí eles consideram como passivo. E aí, voltando para o texto, saindo das definições, situações como essas podem ser justificadas pelo desejo de morrer com dignidade, mas envolvem diferentes percepções, vai de cada caso, além da dificuldade de falar e de ouvir os sujeitos envolvidos. Para subsidiar e orientar intervenções das equipes que atendem pessoas que enfrentam doenças graves, crônicas ou em finitude, o Ministério da Saúde no Brasil instituiu em 2024, então, uma questão bem recente, a Política Nacional de Cuidados Paliativos, com o objetivo de fortalecer o modelo biopsicossocial de atenção à saúde. Essa política induz mudanças ao reconhecer a autonomia das pessoas, que passam a ser mais respeitadas na tomada de decisão sobre os limites de intervenção. Então, o cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade de vida. Então, tendo um cuidado já é uma coisa boa, que melhora a qualidade. Por meio do alívio do sofrimento. Daqui a pouco um remédio assim, que possa diminuir a dor, né? Tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual. Antes, no modelo biomédico, era o médico que determinava o que deveria ser feito e o paciente era, literalmente, apenas o paciente, podendo ficar subordinado a um excesso de intervenções técnicas que poderiam não resultar em melhor bem-estar para si, levando em muitos casos a uma insuportabilidade que fazia o paciente desejar a própria morte. Que tem até um trecho do texto do Kovacs, né? Muitas pessoas não aguentam mais a vida, mas nada dizem sobre isso. Não imaginam poder falar com seus médicos sobre o assunto, nem sequer se acham no direito de pedir informações sobre seu estado de saúde e prognóstico das doenças. Claro, porque o médico é muito aquela coisa do tem que curar, né? Não tem um ouvir a escuta. A política de cuidados paliativos induz um processo de mudança para que a pessoa que adoece possa se manifestar sobre o seu próprio tratamento. Olha que interessante. Orientando que haja comunicação compassiva de informações sobre o tratamento, com empatia e cuidado. Um dos instrumentos legais que o paciente pode fazer o uso é o chamado testamento vital, que são as diretivas antecipadas de vontade. Por meio desse instrumento legal, a pessoa pode registrar até onde e em que condições ela quer que sua vida seja mantida. Ela deixa claro como é que ela quer. E aí, claro, no momento oportuno, quando a equipe está com esse documento em mãos, sabe exatamente o que fazer. Não fica, e agora? Ela quer, não quer, está sofrendo ou não, a gente mantém ou não mantém. Então que fique uma decisão do paciente e não de familiares ou de pessoas à volta. Aí continuando o texto aqui, né? De certa maneira, o peso de aceitar o limite passa a ser compartilhado entre paciente, equipe e família. Se isso é melhor ou pior, somente os envolvidos podem dizer. Nas palavras da ministra da Saúde, o sofrimento, a dor, os momentos terminais de uma doença desafiam muito a todos nós que estamos no campo da saúde. E aí decide, não decide terminar, complicado. Qual a interface que essa política nacional tem com os psicanalistas?
Acreditamos que no atual contexto identificamos uma abertura para se falar sobre o tema morte. Mas não temos segurança de que os profissionais estão preparados para ouvir. Então, uma mudança cultural não se dá por decreto, mas aos poucos por trocas simbólicas que os grupos fazem entre si sobre seus diferentes discursos sobre um mesmo evento. Na verdade, está simbolizando aqui também. Lacan já nos ensinou que há um instante de ver, um tempo para compreender e um momento para concluir. E aí, continuando o texto aqui, o psicanalista tem um novo campo de atuação que se abre com a instituição dessa política de cuidados paliativos. Pode atuar, por exemplo, como assessor institucional na coordenação de grupos constituídos por profissionais de saúde para falarem e ouvirem sobre esse tema. Escrever e ler para compartilhar experiências. Então, com isso, se abre uma possibilidade de simbolizar e produzir novos sentidos a partir de suas experiências. O método é o de sempre, criar oportunidades para que seja possível o que Freud, na época, recomendou. Recordar, repetir e elaborar. Então, a gente faz o paciente recordar, ele repete aquilo e depois se elabora. No caso, simbolizar, enfim, conseguir dar o andamento necessário para o paciente. E considerando o tempo lógico, tal como caracterizado por Lacan, concretamente se dá por prestação de serviço de educação permanente para empresas da iniciativa privada, pública de saúde suplementar. Então, neste processo de mudança do paradigma biomédico, tecnicista, que exclui a subjetividade, tipo, ele não quer ver a questão da pessoa em si, para o paradigma biopsicossocial. Me perdi aqui. Neste processo de mudança do paradigma a mudança do paradigma biomédico para o biopsicossocial. Essa mudança, processo de mudança. O desafio é aprender a lidar com a incerteza, o desamparo, o medo, a solidão e a falta de controle. A manifestação do sofrimento humano deixa de ser uma anomalia e passa a ser acolhida pela equipe. Só que isso demanda dos profissionais que também sejam acolhidos e que se cuide do cuidador. E é nesse sentido que se abre a possibilidade de intervenções para os psicanalistas preparados para suportar ou ouvi-lo. Porque daí, na verdade, os profissionais da saúde também precisam ser ouvidos. E aí é o papel do psicanalista atuar nesses campos. E aqui, para finalizar na prática, então a aula já está finalizando, cada uma das estruturas clínicas, neurose, perversão e psicose, tem uma psicodinâmica própria. Dependendo de cada uma delas, tem um manejo diferente. Ou seja, cada uma delas tem um mecanismo de defesa que as diferencia das demais. Não somos uma forma pura. Isso quer dizer que mesmo uma pessoa cuja estrutura é predominantemente neurótica pode, em situações muito adversas, agir como se um psicótico fosse. Essa crise isolada é chamada pelo professor professor Hileno Isídio da Costa como crise do tipo psicótica. Por isso não se pode dar diagnósticos por avaliação situacional. Não dá para dar um diagnóstico pela situação no momento. Na verdade, aquilo é só um momento. Tem que analisar uma coisa mais a fundo. Então a psicanálise se dá em processo e acompanha o modo como a pessoa se organiza para enfrentar um fator estressor. Então, quando falamos em psicopatologia psicanalítica, nos referimos a um jeito de ser. Todos nós podemos ser desestabilizados, e o que importa é como saímos disso. Então, na verdade, é a consequência e não a causa. Nessa proposta de ilustrar uma situação prática relacionada aos temas da aula, usaremos o sofrimento pessoal de Freud, quando em 1920 perdeu a sua filha Sophie aos 26 anos de idade, vítima da gripe espanhola. Esse luto acometeu Freud no contexto da Primeira Guerra Mundial, no qual ele e sua família eram perseguidos por serem judeus. Nesse período, Freud era visto como um humor deprimido. A biografia de Freud, escrita por Rodinesco, conta que ele não manifestava qualquer simpatia pelas aspirações das jovens gerações, sendo pouco sensível aos ímpetos da modernidade, e pensava em sua própria morte e envelhecimento. Mas o psiquismo de Freud, que teve relações significativas e estruturantes na infância, que lhe conferiram integração psíquica, tipo, ele teve uma condição de família dentro da normalidade, que é o que está dizendo aqui o texto, o permitiu transformar dor em escrita. Claro, simbolizou.
sublimando e intelectualizando a experiência, o que nos permite hoje estudar com base naquele que sentiu na pele, compreendeu, enfrentou e transformou sua dor em arte. Mas essa foi a maneira como ele se organizou, a partir de uma psicodinâmica neurótica. Como seria se Freud fosse perverso ou psicótico? O luto pode ser experimentado como melancolia em outras constituições subjetivas. Então, por isso, o psicanalista precisa ter a habilidade para remeter o sofrimento atual à constituição subjetiva de base, estruturas psicanalíticas. Então, é para identificar, né? No caso, a atual constituição subjetiva da base. Então, finalizei a aula número 3, a aula 3 da faculdade. Então, faltam mais 3 aulas. Né? Espero que tenha aproveitado bem o conhecimento de hoje. Foi bem produtivo. E te vejo na próxima. Até mais.